Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô com a lenda, nosso amigo aqui, Christopher, certo? Isso, certo. Pronto. Chris, eu queria que tu se apresentasse para os inscritos e para o pessoal, o público, dizer quem é você, por que você é conhecido como a lenda do RPG. Então, muito obrigado, Will, pelo convite. Eu sou Christopher Castensmith, originalmente dos Estados Unidos, mas hoje eu sou brasileiro, né? Eu moro aqui desde 2001, mas eu nasci lá, cresci lá. Eu sou o criador da Bandeira do Elefante da Arara, RPG com ambientação nacional, baseado em alguns livros, contos que eu escrevi, que tem a ver com o Brasil colônia do século XVI e folclore nacional. Muito bom. Mas me diz aí, por que essa época do Brasil? De onde veio a tua inspiração principal? Tu assistiu alguma coisa, tu viu alguma coisa que te despertou a pegar essa época do Brasil? Como é que foi? Sim. Então, bem nos anos 90, eu comecei a trabalhar com empresas brasileiras, né? Eu comecei a estudar português, né? Porque eu nem falava português. Eu peguei vários livros de história nessa época para me ajudar a aprender. Então, eu comecei a ler história, eu achei super legal. Eu sou fã de história em geral, mas eu virei muito fã da história brasileira. E depois eu tive muitos anos uma empresa de games no sul, em Porto Alegre. E a gente tinha um projeto na floresta amazônica e parte da ideia era colocar uns elementos fantásticos. E naquela época, isso lá 2001, comecei a pesquisar o folclore nacional, a mitologia nacional, as criaturas e coisas, pensando em colocar naquele game. Aquele game nunca saiu, mas essas duas coisas ficaram na cabeça, a história e a mitologia, sabe, a fantasia. E lá em 2004, 2005, eu comecei a escrever muito, publicar contos, eu escrevi muito fantasia, ficção científica, publicava em revistas internacionais. E eu tive essa ideia, eu queria criar alguma fantasia brasileira, utilizando esses elementos. Então, em 2006, eu comecei a criar, faz 20 anos, né? Falando assim, mas comecei a escrever as coisas da Bandeira do Elefante da Arara. Eu comecei a criar o primeiro conto que ia virar a Bandeira do Elefante da Arara. O primeiro conto foi publicado em 2010, numa revista lá dos Estados Unidos, primeiro, e depois pela Devir aqui, num livro pocket. E a Devir virou uma parceira, né? Editora de várias obras da Bandeira ao longo dos anos. Mas realmente foi um longo caminho, mas foi realmente essa mistura, né? O autor funciona assim, quanto mais coisas quanto mais experiências que temos na vida, mais lugares visitados, mais livros, mais música, mais coisa, tudo entra na cabeça e qualquer coisa ou qualquer junção de coisas, duas conexões podem formar uma ideia para criar algo daquilo. Muitas vezes é essa reação química. E por que esse nome, a Bandeira do Elefante da Arara? Tá. Então a ideia, a gente fala em bandeirantes, mas na verdade a bandeira em si era uma permissão para ir na terra, assim, na floresta, em lugares desconhecidos e realmente ver o que tinha e procurar oportunidades econômicas, principalmente, né? Procurar minas ou procurar qualquer coisa. Então a bandeira era uma permissão realmente para sair da cidade, sair da parte desenvolvida e ir na selva explorar, vamos dizer. Então, na verdade, o primeiro livro, os primeiros contos, tinham a ver com dois heróis, né? No meu caso, é muito espada, feitiçaria, esse estilo de... Deixa eu voltar assim, fantasia, tem a fantasia épica, Tolkien, ou D&D, o próprio D&D muito é uma fantasia épica, né? Tipo, tudo é grande, tu vai salvar um reino, vai... Tá pra ser destruído. Vai salvar o mundo, sabe? Aquela ideia épica. Agora, espada e feitiçaria, ou baixa fantasia, muitas pessoas chamam, é mais o cotidiano da vida daquelas pessoas envolvidas, estão tentando sobreviver.
A gente pensa em Conan, por exemplo. Conan não estava tentando salvar o mundo. Conan estava trabalhando por si mesmo, assim, tentando sobreviver, tentando navegar esse mundo perigoso em que ele vivia. E realmente, os meus heróis da bandeira, eles estão tentando viajar na selva e sobreviver e enfrentar criaturas e ajudar as pessoas. E é muito no cotidiano deles, não era uma tentativa de salvar o mundo, é uma tentativa de conviver num mundo muito perigoso e mágico. Então tinha esse duplo de heróis, que era o Gerard Van Oost, um holandês, em busca de aventura, e o Ludara, que veio como escravo, mas que foi libertado pelo Gerard Van Oost, eles viram amigos e começam a aventurar juntos. Então, isso formou a base da bandeira do Elefante da Arara. Eles ganham uma bandeira, que é a permissão realmente para ir lá na selva enfrentar essas criaturas. E é Elefante Arara porque o elefante representa... Quem lê entende melhor porquê, né? Tem que ler o romance. Mas o elefante é representado por Oludar e Arara por o Gerard. Beleza, massa. Tu falou aqui sobre a questão das criaturas da mitologia brasileira, mas se fosse para tu formar um grupo, digamos que você é um personagem de RPG, se você pudesse formar um grupo com outros personagens, mas eles seriam do folclore brasileiro. Diz 3 que tu escolheria para fazer esse teu grupo de criaturas mitológicas do Brasil. Para ser um grupo de RPG? Para você se aventurar pela floresta brasileira. Para você juntar ali criaturas místicas. Teu top 3, qual seria? Legal. Talvez o Mapinguari, né? Aquela criatura que tem um bocão no peito, que é muito legal. O Saci Pererê, que assim, aparece nas minhas histórias, que é sempre tem que ter um personagem mais de comédia ou mais de brincadeira, é muito legal. Então, assim. Eu acho que seria, e talvez, vamos dizer, Cuca, que tem a parte de magia, né, que poderia usar os poderes, então isso seria um grupo legal. Mapinguari meio aquele a força, né, o tanque, exato. E a Cuca seria a parte de magia e Saci Pererê seria cômica, né? o ladino do grupo, né, e a parte cômica. Seria muito bom. E falou também dos estilos de literatura e tudo mais, e eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse passar um dia vivendo em algum universo literário, qual universo literário você gostaria de viver esse dia? Oh, uau! Essa é uma pergunta, não tinha pensado, né? Olha, de preferência não um mundo pós-apocalíptico, né? Às vezes eu me sinto vivendo num mundo pós-apocalíptico, né? A gente teve... Eu moro em Porto Alegre, né? A gente teve os enchentes no ano passado, a gente viveu pandemia recentemente. Eu canso de apocalipse, né? Então eu gostaria de morar num lugar mais utópico, né? Assim, mas é difícil citar, né? Qual é um lugar legal, né? Talvez pensando no Tolkien, aquele lugar que tinha os elfos, né? Todo mundo feliz, vivendo nas árvores. Seria uma boa. Bom, passar um dia tranquilo, né? Relaxando. Passar uma boa música, boa comida. Passar um dia tranquilo seria legal. Perfeito. Bom, tu falou que essa pergunta foi difícil, e aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual pergunta nunca te fizeram, mas tu sempre quis responder? Tem algum assim? Não, tinha que me mandar essa lista antes, né? Essa pergunta é difícil. Mas a cabeça de quem joga RPG tem que estar no improviso. Não, porque as pessoas perguntam coisas bem interessantes às vezes. Né? Mas às vezes, assim, na entrevista eu acredito que muitas das vezes as pessoas começam sempre com as mesmas perguntas que tu já deve ter respondido 1 milhão de vezes. Sim. Mas no fundo, às vezes tem aquela pergunta, poxa, eu queria que alguém perguntasse aquilo. Então, sobre o teu trabalho. Talvez sobre, assim, fontes, porque às vezes as pessoas acertam fontes, né? Eles falam, eu acho que pegou alguma coisa daqui ou dali. E uma coisa que é mais na cara é o Fritz Leiber, que tinha o Fafhrd e o Gatuno, né? Aqui no Brasil, que eram um par de aventureiros que realmente tinha a ver, assim, eu acho que a criação de ter os dois heróis viajando juntos no mundo de espada e feitiçaria tinha muito a ver com aquilo.
Mas outras fontes as pessoas não reconhecem tão facilmente, né? Então tinha uns capítulos mais inspirados nas histórias de Robin Hood e as pessoas nunca pegaram exatamente isso, mas tem umas coisas a ver. Aí fica a dica aí para vocês lerem e tentar fazer esse link agora. E o último capítulo é muito inspirado em filmes de kaiju, tipo Godzilla. Sim. Então, para quem, de novo, lê romance, vai ver isso, essa pegada. E agora eu fiquei com uma dúvida. Nos teus livros, nas tuas obras, tem algum easter egg assim que tu deixou, ou proposital, e vai alguém pescar alguma coisa assim ou não? Tem umas coisas que... E muitos dos meus leitores são estrangeiros, né? Então, quando eu escrevi o primeiro conto, alguém perguntou, as pessoas perguntam, como é que tu inventou Saci Pererê, por exemplo, porque fora do Brasil as pessoas não conhecem, né? Então é uma coisa bem diferente para quem está lendo de fora. Mas até eu recomendo, agora estamos em Recife e tem um capítulo que é um dos meus prediletos, né, que acontece em Olinda. E tem umas brincadeiras assim com Recife e Olinda nesse capítulo. Então, quem é daqui reconhece na hora. Quem mora em outras regiões no Brasil às vezes pega, às vezes não, mas tem umas coisas que tem muito a ver com realmente a Olinda nessa época, que era antes da fundação de Recife como cidade, né? Numa época que eram só uns pescadores, talvez, sim, e Olinda, que era realmente o centro naquele momento, né? Que é final do século XVI. Mas é legal, para quem mora aqui, eu acho que vai encontrar umas coisas interessantes ligadas à cidade. Muito bom. E eu vou te fazer uma pergunta, se fosse para tu indicar, quem tá a nossa audiência aqui, um livro, uma música, indicar um filme, hoje que tu algo recente que tu tá consumindo e seja uma coisa bacana, o que tu indicaria? Tu tem alguma preferência? Música, livro? Seu critério, que você mais está curtindo alguma coisa hoje, que você está consumindo bastante, e você gostaria que as pessoas conhecessem. Algum livro, alguma música que te inspire? Tem muita coisa na cultura pop, mas deixa eu pensar em uma coisa bem brasileira. Então, tem o Joel Beraldo, eu acho que é sempre uma boa. Então, o Joel Beraldo, ou ele escreve como JM Beraldo, então, ele é de São Paulo, mas hoje ele mora em Singapura e ele é o lead designer de Assassin's Creed, tá? Então é um cara muito legal. E ele escreveu uma aventura para mim no Mundo da Bandeira, uma vez tive a honra de ter uma aventura escrita por ele. Mas ele tem ele tem 2 séries excelentes, né? Tem uma série de fantasia que tem uma pegada de trabalhar mais culturas africanas, mas no mundo fantástico, o mundo secundário, que Império de Diamante, vale a pena olhar. Ele tem também ficção científica, que é estilo space opera, que é tipo estações espaciais, é bem estilo o Star Trek, né? É nessa pegada onde tem as estações espaciais, mas também tem as viagens no espaço e tem contato com alienígenas e tudo. E veio da verdade. E eu recomendo qualquer coisa que ele já criou, que ele escreveu. Vale muito a pena. É um autor nacional que merece muito, muito, muito mais destaque do que recebeu até hoje. Ele é praticamente desconhecido, mas é um dos melhores. Para mim, é um dos melhores autores nacionais. Agora, dia do Saci ou Halloween? Bom, essa pergunta as pessoas me perguntam demais. Porque, olha, eu não tenho até preferência, né? Eu acho que são 2 coisas diferentes. Sim. Até não tem por que não alguém querer tratar das 2 coisas, sabe? Porque Halloween pra mim, Halloween é mais uma brincadeira para crianças, sabe? É uma desculpa para se fantasiar e comer doces e tudo. Então é divertido, é brincadeira. Agora, ter um dia de Saci é legal porque reconhece o folclore. Né? Agora, eu acho que as pessoas não precisam ficar brincando. As pessoas não ficam.
As pessoas não precisam ficar brigando sobre isso, porque cada um pode fazer o que quiser, né? Assim, e não tem problema em ter no mesmo dia também. Quem tá mais ligado em uma coisa ou outra pode festejar do seu jeito. Mas eu acho que é legal esse reconhecimento do folclore nacional e, claro, as pessoas... Aqui tem tanta riqueza e as pessoas devem estudar mais. Então, contando uma história, perguntou sobre isso, pessoas não perguntam, mas uma coisa que as pessoas perguntam realmente é sobre inspiração. Quando eu comecei a escrever essas histórias, eu falei, eu quero criar uma fantasia brasileira, eu quero usar os elementos de folclore. E muitas pessoas falaram, não, tu não quer fazer isso, porque aquilo é muito infantil. O folclore é muito infantil. O folclore é cultura, não é infantil, é infantilizado. Exato, também precisa da reforma. Esse é o problema. As pessoas estudam com 6, 7 anos de idade e depois ignoram o resto da vida, então fica na cabeça que aquilo é infantil. Só que não é. O próprio Saci Pererê, na verdade, era um monstro, era um demônio. Era um bom filme assassino. De terror, inclusive. Era um assassino originalmente, era o terror das pessoas. Tu não ia ficar lá batendo um papo com o Saci Pererê como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um demônio que tinha que fugir ou morrer. A Cuca também. A Cuca também. Tudo isso era, assim... Era terror muito mais do que uma coisa infantil, mas ficou infantilizado no imaginário das pessoas ao longo dos anos. Então eu acho que as pessoas têm que voltar depois, como adolescentes ou como adultos, com outro olhar, para realmente estudar e valorizar mais todo esse folclore, todas as histórias originais, todas essas ideias e cultura. E olha, o Brasil tem uma riqueza, por isso que eu escolhi realmente escrever dentro desse mundo, por causa dessa riqueza que vem das tradições indígenas, africanas, europeias, todos misturaram aqui, e tu vê isso nas histórias, né? Todas essas criaturas que tem na bandeira, que fica enfrentando, na verdade, vieram em épocas diferentes, vieram de lugares diferentes e histórias diferentes. Isso é uma riqueza muito legal. E, claro, o RPG tenta tecer tudo isso junto no mundo de fantasia. Agora, trazendo um questionamento sobre os jogadores brasileiros de RPG e os jogadores estadunidenses de RPG. Tu acha que tem alguma coisa em comum, alguma diferença muito gritante na forma? Acho que já conviveu com RPGistas aqui no Brasil e acho que tu conheceu também RPG nos Estados Unidos, no caso. Sim. Qual a diferença assim, que tu vê numa mesa de RPG? O que é que difere do comportamento, da forma de jogar? Quais são os pontos tanto de semelhanças no principal e um ponto de diferença bem expressivo? Consegue relacionar? Não, essa é uma pergunta interessante. Eu não sei que tem tanta diferença assim no jogador. Eu acredito que cada país tem a sua cultura, tem a sua forma de conviver, sua forma de juntar os amigos numa mesa, de jogar. Então aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos tem alguma coisa que é muito igual e uma coisa que é muito diferente nessa atividade? Aqui o brasileiro é muito criativo em juntar. Eu acho que nos Estados Unidos, quando eu vou lá, muitas vezes, quando eu vejo pessoas jogando, eles estão ou jogando dentro de uma loja, certo? Então quem cede espaço é a loja. A loja está tentando atrair as pessoas para ir lá e eventualmente comprar alguma coisa. Então é muito, muito comum isso. Ou vai ter um mega evento, né? O Gen Con, que é o mais famoso, né? Que todo mundo quer ir. Mas, na verdade, tem muitos eventos pequenos, espalhados, que seguem esse mesmo formato, que vai ter um monte de expositor. Então, sempre tem aquela pegada comercial. Sim, tá? Eu acho que os Estados Unidos é o capitalismo quadrado e sempre tem uma pegada comercial. Aqui no Brasil, eu não vejo tanto isso. Assim, a maioria dos eventos que eu vou aqui no Brasil é um grupo organiza, eles podem organizar numa biblioteca, eles podem organizar
com o Sesc, com uma associação dessas. Então eu vejo muitos eventos espalhados em lugares diferentes que não necessariamente têm a ver, e é muito mais simplesmente a vontade de juntar um monte de pessoas e jogar, e são pessoas físicas por trás e não pessoas jurídicas necessariamente. Mas assim, o jogador, tu senta numa mesa e joga, não é tão diferente, não. Acho que até as pessoas ficam bebendo de um lado e outro, né? Ficam assistindo o YouTube e as pessoas jogando online. Assim, não é tão diferente. Pode até ver pelo próprio YouTube, né? Você pode assistir vídeos de grupos brasileiros jogando ou de fora. Eu, pessoalmente, não vejo tanta diferença. Beleza. E como é que a gente faz para acessar, conhecer melhor, para adquirir também as tuas obras? Então, é bem fácil. É online que com certeza é mais fácil. Agora, eu acabei de trocar de editora. Eu trabalhei com a Devir de 2010 até agora, né? Então, até 14 anos tive essa parceria com a Devir. Essa parceria foi muito boa para os dois lados. Lancei muitas obras com a Devir, mas eu acabei trocando para a EVEC, editora, né? Que é uma editora de Porto Alegre. Então, é onde eu moro. Grande amigo meu, Arthur Beck, e começamos a lançar e relançar algumas obras. Né? Então, assim, a maneira mais fácil é procurar na Amazon ou ir diretamente no site da AVEC, que já relançamos o livro básico, né, que estava fora de estoque, fora de edição, esgotado na editora faz uns anos, mas agora está disponível de novo. E relançamos agora Romance, né, para quem quer ler as histórias que inspiraram o RPG. E essa é a versão definitiva, que faltaram algumas coisas na edição original, então eu recomendo não ler a edição original, só essa edição que saiu agora. Saiu Flagellum Amazonas 3, né, então tem essa série Flagellum Amazonas, que eu falo que é meio... Para quem conhece D&D, Dragonlance, né, Dragonlance que era aquela aventura épica do mundo de D&D, e Flagellum Amazonas é a aventura mega épica do mundo da bandeira. E lançamos a terceira aventura, e ainda vão ter mais 3, mas conseguimos de novo dar andamento para uma série que estava parada há alguns anos. Então, tem muita coisa saindo agora. É só ir no site da editora AVEC ou Amazon. E a Amazon ainda tem os livros publicados pela Devir também. Bom, perfeito. Valeu, Cris, por ter participado. Muito obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado também. E é isso. Falou.